Olá, pessoal! Hoje de novo aqui com mais um episódio do J8 Podcast, um podcast original da Forte Play. Vamos lá com a gente hoje aqui o arquiteto e urbanista Rodolfo Fontana. Bem-vindo. Bem-vindo, Bem-vindo. É um prazer ter você com a gente. O Rodolfo, para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas enfim, é bom reforçar. Ele se formou pela Universidade Positivo, estudou em Bordeaux, na França, publicou artigos científicos sobre a importância de bens tombados, que é um assunto que a gente quer falar com você hoje. Se especializou em arquitetura contemporânea, cursa MBA em arquitetura de luxo pela Luxury University e cria projetos com história, como ele mesmo diz. Então, Rodolfo, é um prazer ter você com a gente. A gente quer ouvir um pouquinho, então, da tua história, um pouco de como você começou, de tudo que é interessante que você acha que você tem a contribuir. Como sempre a gente fala, a J8 preza muito por pessoas que fazem a diferença na nossa cidade, pessoas que são inovadoras, então, a gente quer ouvir de você, que é uma personalidade que está em voga no momento. Aliás, Denise, vou te falar uma coisa. Eu falei assim, caramba, ontem eu fui dar uma olhada realmente no currículo do Rodolfo, eu falei assim, o que está acontecendo, cara? Eu achei que o cara tinha 40 anos, pô, de profissão. De tanto que estudou, né, Henry? Projeto o tempo inteiro, mais tudo que é lugar que você vai, projeto toda. do Rodolfo, e daí eu falei assim, mas da onde que vem esse cara aqui, né? Então... Rodolfo, é um prazer demais estar aqui com você. E hoje tem novidade aqui, Rodolfo. Hoje aqui, ó, em homenagem ao Jô, ó, a caneca da J8. Legal, né? Legal. Vou começar a trazer a pinga aqui, viu? Por melhor, enquanto é água. Vou começar a trazer a pinga para colocar ninguém aqui. Sabe o que tem dentro da caneca. Isso aqui é surprise, Rodolfo. Depende do tipo de convidado, a gente vai misturando a bebida aqui. Bom dia a todos. Obrigado por me receberem aqui. Obrigado especial para a J8, Denise e Henry. Você perguntou assim de início, né, sobre a arquitetura, como que eu cheguei nesse caminho. Exato. Eu posso dizer que é uma coisa que veio em mim desde muito cedo. Sabe aquela história de que toda criança quis ser bombeiro, astronauta? Eu nunca quis ser nada disso. Com 5 anos eu falei que queria ser arquiteto. Caramba, comecei a desenhar em cartolina desse tamanho e já sabia o que queria. Então, assim, isso foi uma coisa que me atraiu na vida, inexplicável, não tenho como dizer. Que loucura. É uma coisa muito louca. Eu sou um apaixonado por arquitetura, por mercado imobiliário, pela minha profissão. E como vocês falaram, eu estudei, me preparei bastante em relação... Antes de abrir o escritório, você falou sobre idade, eu tenho 30 anos, mas um currículo que talvez seja grande, mas pelo preparo. Antes de abrir o meu próprio escritório, eu quis trabalhar muito e estudar ao ponto de... Não, agora eu estou bem, eu não ia sair da faculdade com uma graduação sem uma pós e pensava, vou abrir o escritório, porque isso faz com que os clientes sofram. No momento em que o primeiro, terceiro, quarto cliente é tudo teste. Se eu posso fazer tudo isso de outra maneira, que é continuar estudando e trabalhar como eu fiz em São Paulo, dessa forma eu vim muito mais preparado para o mercado de Curitiba. Né? Fui para São Paulo fazer esse MBA e voltei para cá. Por quê? É óbvio, meu networking está aqui, a arquitetura, tá aqui. Ela vem, Sim. Ela vem da indicação, primeiro de tudo é a indicação, né? Isso. Então quem que indica? Você primeiro faz um projeto para a família, aquele outro projeto para um amigo, e quando você vê, tá com clientes, pessoas que você nem conhece, que foram ali porque gostaram do teu trabalho, e aquilo vai tomando um tamanho inesperado, como tem acontecido. Mas tem um problema, eu não conseguiria fazer o que você fez aí. Estudar em Bordeaux, para mim, era sem chance. Estudar lá sem chance. Aprendeu alguma coisa só lá? Ia beber vinho. Só beber vinho. Aquele lugar é o paraíso, pô. Lá é quase a Disney de quem gosta de um bom vinho. Foi muito bacana essa experiência, porque me trouxe o lado de paisagismo. É uma coisa que eu trabalho também, não só com projetos de interiores, como... A maior parte dos projetos que vocês podem ver meus estão mais focados em arquitetura de interiores. Mas eu também trabalho com arquitetônico e paisagismo. E essa parte de paisagismo veio de Bordeaux, porque chamava ANSAP, que é Architecture et Paysage. Então, a gente tinha um currículo muito forte de formação focado na parte externa.
né? Que eu acho que é super válido. A formação arquitetônica ela é muito rica, no sentido que o Abre arquiteto leque, tem né? que entender Abre desde tudo. história da cidade, História da cidade. por exemplo, bem tombado, se a gente for falar sobre isso, né? Poxa, você tem que entender de legislação, começa isso por mesmo. aí. Então, o arquiteto ele tem que ser um pouco advogado, um pouco louco, um pouco historiador. É isso mesmo. E tem que ter bagagem. Acho que tem que ir atrás, se interessar, porque senão é mais o mesmo, né? E há quanto tempo você está atuando no mercado de Curitiba? Faz 3 anos. Eu abri o escritório em dezembro de 2019, bem na virada da pandemia. Na virada da pandemia. Que E loucura. já é esse sucesso Que loucura. em 3 anos. Bem na virada da pandemia. Foi muito louco, porque, assim, fevereiro, aquela coisa do fecha tudo, não pode ir para o escritório, mas a gente levou de uma maneira que eu acho que foi muito positiva. O escritório cresceu muito nesses 3 anos. Nós, inclusive, mudamos de escritório no mês passado. Então, eu tinha um escritório no Batel, agora eu fui para o Cabral, porque eu moro no Cabral. Então, a vida ela tem que ser aquela funcionar, coisa que... né? Tem que ser Exatamente, funcional, tem que cara. ser pertinho de casa, senão você vê que você está perdendo muito tempo em e dá para trânsito. otimizar. Em Tá certo. Em São Paulo é claro total isso, né? Se não tiver um escritório perto de casa, você se complica. Essa Curitiba tá quarta-feira ficando. eu fui atender uma cliente em São Paulo, tem algumas clientes fora de Curitiba, e é uma casa no Jardim Guedala. Congonhas, Jardim Guedala, dá 6 quilômetros. Do lado. Eu demorei 55 minutos. Isso é uma então, loucura. Curitiba já está ficando assim, não tanto, mas está ficando complicado. E você usa bastante Uber para você estudando? Porque em São Paulo a gente vê muito isso, né? As pessoas acabam... eu pego o Uber porque enquanto eu estou no trânsito, eu também estou trabalhando, eu também estou... Isso é muito benéfico. Nessa questão de mobilidade urbana nas cidades atuais, o Uber veio de uma força incrível. Então, se a gente for ver... Eu fui um usuário, nos 2 anos que eu morei em São Paulo, eu não levei o meu carro para cá. Isso. Para lá. Não tinha motivo para eu levar. Eu podia otimizar muito mais o meu tempo e, assim, não ter o estresse do trânsito de São Paulo. Total. Né? Tá certo. E lá é triste. Triste, viu, Denise? Rodolfo, uma pergunta que eu sempre tive curiosidade, assim, eu tenho curiosidade com esse tipo de assunto. Como você lida com as restrições orçamentárias e os prazos apertados? Porque eu gosto muito de arquitetura, de design, e a gente sabe, assim, o pouco que às vezes que eu decorei algumas casas, alguns apartamentos, eu nunca consegui que o marceneiro me entregasse no horário, no prazo. Eu nunca consegui que chegasse as coisas exatamente, olha, até dia tal tá aí. Sim. Então, como que é para você isso? Você já passa isso para o cliente antes? Você já dá Como você lida com isso, com prazo e com orçamento de cliente? Eu acho que isso está muito importante na maneira com que a gente tem uma estratégia projetual dentro do escritório. A maneira com que a gente projeta, tendo muitas etapas projetuais, a gente consegue fazer um calendário muito bem feito em que não tem furo. Obviamente, vai ter furo em alguma coisa ou outra, mas quando você trabalha com projeto em etapas, a maneira como a gente trabalha, então a gente tem uma primeira conversa de brainstorming, depois eu venho para um layout, que é a planta baixa, depois a gente vem para o 3D e posteriormente para o detalhamento. Isso faz com que a gente tenha tempo para organizar todo o calendário de obra e conseguir fazer com que as coisas se encaixem. Então, na questão de falta de entrega, às vezes pode ser que um fornecedor ou outro atrase um pouquinho, mas quando você tem isso pré-definido lá em projeto, você chega na obra com isso mastigadinho, né? Você sabe que o mármore tem que chegar antes da marcenaria. Foi comprado, aí entra a parte orçamentária. Que é a loucura, né? Se o cliente está com a disponibilidade financeira para fazer o projeto de acordo com esse cronograma, não tem falha nenhuma. Mas tem pessoas que querem fazer em partes, super tranquilo, normal. Então, a gente se adapta em relação a isso. Mas eu vou te dizer, é quase que impossível um cliente que me diga eu vou gastar X. As pessoas não falam. Elas não abrem o jogo, elas querem saber as estimativas, então a gente chega com um projeto finalizado, entregue, todo em detalhamento. Eu entrego uma bíblia de detalhamento, são cerca de 90 páginas, e ali, dentro dessas 90 páginas, toda a última parte é a parte do nosso caderno de orçamentos. Então, vamos supor, eu vou orçar a marcenaria. São 3 marceneiros que eu faço orçamento, porque eu acho que tem que ter uma parâmetro de comparação e ser muito cristalina a relação com o cliente. Você pode fazer com quem você quiser, eu estou te indicando 3, os preços são esses, você fecha com quem você quiser. Certo. Eu nunca vou chegar e vou forçar para uma pessoa, não. Você tem que trabalhar com esse fulano porque ele é meu amiguinho. Não funciona dessa forma, porque dessa forma cria
cria uma certa especulação dentro da relação com o cliente. Tem que ser muito aberto isso aí, Tem né? que ser muito aberto. Senão o cara acha que você está ganhando dinheiro para fazer aquilo e fica uma relação... Então, no momento em que a gente entrega esse caderno de orçamentos, a pessoa ela vai ter toda a liberdade para analisar isso, levar para casa, falar, bom, tá dentro do esperado, não tá, vamos fazer algumas adaptações dentro do projeto, mas aí sim a pessoa fala quando ela gastar. Mas assim, eu tive um cliente até hoje que me falou de cara e falou, quero gastar X mil reais. Nossa, ninguém fala. Que Que é uma delícia quando a pessoa fala, porque eu já bom. projeto com aquilo na cabeça. Você sabe que Aí a pedra tem que ser X, porque senão vai passar do orçamento. Mas a gente no mercado imobiliário tem muito isso também. Às vezes o cliente chega até você, pergunta ou né, faz um pedido, eu quero um apartamento em tal lugar, tantos metros e tal, mas ele não, é difícil ele te entregar quanto ele quer gastar. E às vezes isso dificulta para a gente, porque é vasto, né, o mercado. Mas você sabe que isso é uma das coisas mais interessantes, que isso é uma venda. O trabalho do arquiteto também é uma venda. Né? E a gente estuda muito isso quando está no mercado, principalmente no B2C, né? E você está vendendo, que é perguntar o profissional que consegue extrair o máximo possível de informações do seu cliente. No nosso mercado, por exemplo, local, o que tipo de imóvel, quantas suítes, metragem, o porquê que ele quer aquilo, se é um condomínio clube, não é um condomínio clube, e você vai tirando algumas perguntas abertas, e ele te dá toda a informação. Assim, você acaba tirando toda a informação dele, aí fica muito simples. Sim. E daí, assim, devolver para o cliente, né, o que ele mais quer. Que é assim, senão fica muito livre, né? Porque a gente tem condomínio que não é clube, você quer alguém com raia, que tenha raia para nadar, outro que não, outro que tenha criança. Então, é muito difícil, né? Mas então, às vezes... A mesma coisa para o arquiteto. Exato, né? Porque, assim, o cliente que vai chegar na minha mesa, na primeira conversa, eu vou anotar tudo que ele me falar. O briefing porque, storyboard inteiro. Eu preciso entender se... Como poxa, você tem funciona 3 aquela filhos, família, né? Mas tá bom, os teus filhos têm quantos anos, como é que... Isso num bate-papo, a gente vai entendendo para poder alinhar o projeto. Então, tudo isso vai servir de caminho para aquele projeto. Porque não tem como uma pessoa chegar, cair no escritório e falar, orce uma cozinha para mim, por telefone. Não tem lógica. Não tem como fazer isso. A gente tem que ter uma conversa, tem que entender, mas você gosta de cozinhar ou você não gosta de cozinhar? Você como é que recebe funciona na a tua sua família? cozinha, você não. Então, a partir disso, como no mercado imobiliário, você extrai essa informação para chegar de acordo e a gente é muito... feliz no resultado, porque foram pouquíssimas as vezes que eu tive mudanças não estava alinhado, em né? projeto. Se você for ver assim, isso a gente pode até analisar pelo meu Instagram. Vocês deram uma olhada, às vezes eu posto o render, qual que era o projeto inicial e qual que foi o produto final, o que foi realmente feito. É muito fiel. Né? É muito difícil a gente sair realmente daquela concepção projetual e entregar outro produto. É só se acontecer alguma coisa tipo, poxa, a família mudou, teve mais um filho no meio do caminho, a gente teve que colocar mais um quarto. Você tem que isso acontece. adequar. Isso aconteceu comigo quando eu nasci, na casa dos meus pais. Meus pais estavam projetando uma casa, minha mãe ficou grávida de gêmeos, eu e minha irmã. Uau! Como é que você faz? Faltando 5 meses para entregar a casa, fica grávida de gêmeos. Minha mãe chegou, mudou a casa inteira, refez tudo, né, em tempo recorde para conseguir. E acontece isso com os clientes hoje, porque a nossa vida ela é mutável, né? A casa também tem que ser assim. Ela tem que ter essa flexibilidade, principalmente flexibilidade espacial. Eu acho que a maneira com que as plantas hoje em dia são feitas, elas nos permitem isso. Se for ver um lançamento imobiliário, você tem aquela questão, 4 suítes com uma reversível. Gente, isso é uma das melhores coisas que existe. Isso é muito bom. O consultor que já pensa nisso, em colocar um quarto... Coringa, né? Coringa e sem o banheiro no meio do caminho, porque daí a gente já consegue quebrar aquilo e às vezes transforma até num segundo lavabo o banheiro, ou puxa toda a planta para trás, aumenta o banheiro do casal. Né? Tem que ter essa flexibilidade também. Na verdade... Facilita a nossa vida. Né? Equilibrar a criatividade, né, com a funcionalidade, na verdade. Né? É o que é importante. Então... Agora, você falou uma coisa importante quando a gente estava batendo papo antes de começar. Você falou que gosta bastante... Todo arquiteto, a gente brincou com você, que tem aquela questão que é o pincel dele, o que é a marca, né? E você falou que a marca tua é a história, né? De respeitar as histórias. Eu acho que isso, Rodolfo, não tem como não ser sucesso. Porque quando você respeita, né, a individualidade, né, o outro lado... E sempre vai ter aquela, a gente brincou ali, sempre vai ter aquela cômoda da avó, da bisavó, que tem 100 anos. Às vezes você bate o olho e fala assim, putz, que cafona. Mas é o que o cara gosta, né? E aquele respeito, e o arquiteto que consegue enxergar isso e colocar
aquela como, quem sabe, não combinar com alguma coisa, Tem combinado uma na história, história. né? Uma história para ele. Né? Cara, depois quando o cliente entra, é fantástico. As pessoas, quando elas procuram um arquiteto, hoje em dia elas são muito mais bem direcionadas em saber esse arquiteto é mais apropriado para mim ou menos, no sentido de que, poxa, você tem acesso a toda a carga projetual da pessoa ali no Instagram, no site, você consegue ver tudo e falar, não me identifiquei. Então, a maior parte dos meus clientes vem identificado com o trabalho e sabe que eu vou respeitar a história, que se a pessoa tem um lustre da família, se ela tem alguma coisa que ela queira usar, muitos clientes com coleções de quadros, poxa, gente, é só trocar moldura, atualiza a moldura. Aí, né? Obra de arte é valor intangível, né? Então, esse respeito. Então, a nossa proposta é uma arquitetura contemporânea, atual, mas com um respeito histórico, no sentido de que a gente respeita a situação e história, a situação atual e a história do cliente. Então, a minha marca registrada, vamos dizer assim, dentro do escritório, se você for ver o traço, a base ela existe. Né? Você vê que é um projeto Rodolfo Fontana. Ok. Qual que é a diferença? A diferença é que o fulano e o ciclano são pessoas diferentes, com famílias diferentes, que têm necessidades diferentes. Eu jamais vou chegar e vou falar, eu só faço projeto cinza com concreto armado, eu só faço begezinho clarinho, porque isso não é marca registrada. Isso é ser ditatorial, isso é você querer impor algo numa pessoa que talvez não queira isso. E muitas vezes a pessoa se sente desconfortável, aceita, lá vai e faz. E às vezes não fica se feliz. identifica também, né? Não vai se identificar. Vai vender o imóvel. Vai vender o interessante, imóvel. Vai sair. Não vai se identificar. Vai sair, não vai ser... Isso acontece muito comigo no escritório, de pessoas que já contrataram um arquiteto, não ficaram felizes com o projeto E me ligaram e chamaram. Poxa, eu soube que você fez o apartamento da minha amiga X e que você colocou as coisas que eram herança da mãe dela e ficou maravilhoso. Bacana, Legal. isso é muito Eu falei, legal. mas é óbvio, a gente tem que fazer esse papel de levar a história para a pessoa. Gente, a house is not a home, né? O que faz a casa ser seu lar? É justamente o que você vai ter lá dentro. Né? É a tua bagagem. Você tem que se sentir bem lá dentro. É a tua história, né? Sim. É a tua história que tem que estar lá dentro. O cliente que é mais colorido, o cliente que é menos colorido, mais contemporâneo, um pouco mais clássico. É óbvio, eu não vou fazer um clássico cafona, pastiche, Balneário Camboriú, que parece aquelas coisas que eu falo, gente do céu, é o bolo da noiva. Não, jamais, isso não. Você pode ser um pouco mais sóbrio, você pode ter traços que remetam a algo. Por exemplo, eu tive um cliente que falou, eu adoro Art Deco. Então eu falei, vamos trazer traços do período Art Deco para dentro do teu projeto. Né? E para fazer isso, precisa da bagagem, precisa viajar. Exatamente. Isso não é é que só a gente estudo. falar. Viagem. Viagem. Arquitetura, cara, é conhecimento. É conhecimento. Na verdade, senão você não consegue trazer nada de novo. Você traz a referência. Né? Às vezes, muitas vezes eu viajo, eu tiro uma foto, eu deixo lá salva na minha pastinha. O cliente vem 1 ano depois, eu falei, eu já sei o que você está imaginando, porque eu vi isso em tal lugar. É isso aqui. É fantástico. É ter esse clique. Você sabe que outro dia eu visitei um prédio super moderno e daí a gente tava subindo nos andares, daí o incorporador falou assim, Henrique, quero te mostrar um apartamento aqui dentro. Eu falei, vamos lá. Cara, sabe quando você dá aquela travada assim? Um apartamento super moderno, a pessoa fez dentro a decoração como se fosse um palácio de Versalhes. Eu falei assim, uau! Né? Eu falei assim, caramba! Até filete de ouro, assim, sabe? Como se estivesse lá em Versalhes mesmo. Eu falei, mas caramba, eu estou num prédio moderno, né? Daí você começa a andar, no começo você abre o elevador, você leva um choque. Daí você começa a andar, você fala assim, putz, que coisa legal, cara. Mas assim, ó, é o estilo da pessoa incorporado num prédio super moderno. Sim. Mas assim, internamente, onde é o lar da pessoa, onde vai passar a maior parte do tempo da vida dele ali dentro, ele quer se sentir bem com as relações ali do que ele gosta. Eu já não iria para tanto, no sentido de que a proporção áurea existe, beleza pode ser tangível, você dizer o que é belo e o que não é belo. Porque se você ver arquitetura clássica, você vai ver lá toda a tríade vitruviana, todo a maneira concebida de proporções, isso aí já sai completamente. Mas então já não faria. É bem louco. Mas, obviamente, tem que ter o respeito, mas trazer tudo isso da arquitetura clássica fielmente né? No sentido de que, tipo, poxa, as linhas têm que estar certas, sabe? Senão vira um Frankenstein. Senão a chance de dar errado é muito grande, Rodolfo, e a gente vê por aí. Dentro era inteiro, cara. Era engraçado. E daí você olha o prédio por fora, é um prédio super moderno. Nossa. É interessante, cara. Eu vou falar assim, são coisas que você tem que respeitar, né? Mas eu falei assim, o arquiteto deve ter sofrido. Porque o arquiteto deve ter chorado. Ou uma pessoa achou uma pessoa apropriada que curtisse fazer aquilo lá e daí todo mundo se abraçou. Me fala uma coisa. Quando você tem casais,
com gostos diferentes. Ixi, Maria. Como é que você lida com isso? Cada Acontece, reforma, óbvio. reforma é uma separação, É uma Denise. separação, né? Cada construção, cada reforma é uma separação. Eu fico pensando, você tem que ter você que é o intermediário disso tudo, Sim. né? Então, a condução disso, alguém mais clássico com alguém mais contemporâneo. Acontece muito. Muito, né? A maneira com que eu levo isso... Quem a pessoa vence? As É. mulheres? Sempre. A maior parte do tempo, talvez, mas a maneira com que eu levo isso, eu brinco. Todos os clientes, quando chega o casal no escritório e a gente tem um processo projetual grande, quando é um projeto comprido, uma casa, uma reforma grande de apartamento, em que vai levar 1 ano, a 2 anos, a 3 anos, juntos, eu falo, é o nosso casamento. Nós temos um casamento juntos. Agora vocês não são casados só entre vocês são casados comigo. Isso. Então Ótimo. tem que ter um respeito ali triplo de que já aconteceu de casal, assim, quase quebrar o pau na minha Eu mesa. imagino. Assim, a gente pega, discretamente Quer dizer, vai tomar um cafezinho e deixa as pessoas se entenderem. Entendendo. Mas acontece. E, assim, o papel do arquiteto é escutar os dois lados. Vou te dizer, assim, uma pessoa que eu posso dizer, porque a minha irmã gêmea, ela tem o estilo, eu fiz o apartamento dela e do marido dela, é uma cobertura ali na Covile. Ela é muito mais clássica, ele é muito mais moderno, ela queria tudo clarinho e ele tem uma fixação, assim, eu posso dizer, pelo preto. Ele adora tudo escuro. Como é que você faz isso? É Yang Yang, gente. É tipo, você Pois tem que é. fazer... Faz um E quarto pro aí? cara. Faz o canto do E aí? macho. Pois Não dá é. pra fazer porque sai do contexto do Sai do projeto contexto do inteiro. projeto. Então você tem que ter o balanceamento, entender tudo aquilo. E, tipo, o que a gente fez? Um piso mais claro com mármore branco, mas o painel em buia. Entendi. Em algumas coisas o elemento do cinza e do preto está presente. Isso a gente está falando de uma decoração. E agora quando é um projeto arquitetônico, Pois é. um pouco mais complicado. Mas dá para fazer também. A minha arquitetura, ela como eu falei da história, desse resgate histórico, ela sempre vai estar dentro de uma proporção, dentro de um classicismo formal. Então, mesmo se a gente fizer uma casa contemporânea, ela tem que estar dentro dessas proporções. Então, só isso já vai dar sobriedade e um ar clássico. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, o teu projeto é moderno, mas ao mesmo tempo eu não sei descrever. Eu falo porque ele é talvez mais sóbrio, porque eu não gosto da palavra clássico, mas é no sentido de que talvez a minha preocupação seja muito grande com isso, sabe? A temporalidade. Essa temporalidade e as proporções também. Né? Mas o que você mais curte, Rodolfo? Assim, ó, na arquitetura, o que te dá prazer demais assim, de fazer? Interiores, paisagismo? O que assim, a hora que você senta para desenhar, você curte demais? Essa é a pergunta de $1 milhão. É aquilo que eu ainda não tive a oportunidade de pôr em prática. Olha só. Que são residências. Projeto de residências, eu sou contratado assim, reforma de apartamento, reforma de casa, mas do zero. Fazer uma casa do zero, a gente tem vários projetos no Instagram que são estudos, né? Mas a gente ainda não conseguiu emplacar o projeto residencial. Eu falo que assim, esse é o que eu mais curto. Olha só. Fazer o arquitetônico do zero. Por quê? A minha formação é em arquitetura, não é em design de interiores. Sim. Então, para mim, isso é aquilo que eu posso ficar na prancheta até às 6 da manhã projetando. Não vou ver o horário passar. Então, quem está querendo um projeto alucinante de um arquiteto fantástico Curitiba, pode ter certeza que ele vai se dedicar ao máximo a fazer o projeto, é isso? mas com certeza, com certeza. Mas nós vamos Não, e achar vai isso ficar aí. um projeto super famoso, porque ele acabou de dizer que é o sonho dele. Então, imagine você ter uma casa projetada pelo Rodolfo Fontana, onde o sonho dele é fazer essa casa, né? Então, muito legal. Eu vi que você também fez a decoração, está fazendo a decoração de ambientações, né? Enfim, de casamentos. Eu vi lá com o último final de semana, não? Ou 2 atrás. Isso é uma coisa também muito bacana, né? Porque você... É um hobby. É um hobby, uma diversão. Porque tem começo e meio e fim. Projeto arquitetônico é ad eternum. Ele é vai rapidinho, né? Até aí, porque vai. E Né? ali é mais um hobby. E o casamento tem mais... começo e meio e fim, é um hobby. Só são para as pessoas assim muito íntimas, então eu fiz para pessoas no meu círculo pessoal bem íntimo. Uhum. Fiz 3 casamentos, ano que vem eu vou fazer mais um. Você é a minha melhor amiga da infância. Tipo, Ai, que bacana. tô super Muito feliz de bacana. fazer, porque vai ser num espaço muito diferente aqui em Curitiba, num palácio, mas não é no Castelo do Batel, então é num lugar assim que nunca ninguém faz casamento lá e a gente resolveu fazer lá. Inovar. E resolveu inovar. Mas é uma coisa que eu levo como um hobby. Não é uma coisa que eu vá fazer um advertisement disso para criar uma carreira nesse sentido. Porque o meu foco é no escritório de arquitetura. Eu não tenho nem tempo para pegar... gostaria, assim, porque é divertido.
Casamento é muito divertido. Porque as pessoas Mas estão a gente não tão tem, felizes, não tem né? tempo para isso. Tá, no- Cara, no casamento momento. é o troço mais louco que você fala, né? É uma preparação fantástica. É um ano para se preparando. E é um investimento, e aquela emoção e tal. As pessoas felizes. E naquela noite, tchum, né? Passa Passou. rápido. Passa muito Mas você rápido. recebe na tua foi. casa Muito depois rápido. suas flores que tu tava lá, né? O cara manda lá tinha um top de flor na tua casa, fala assim, o que tá acontecendo? Né? Eu acho mais importante investir na casa do que no casamento, vou ser É, né? sincero. A casa é para sempre. A casa para sempre. A casa é temporal, como você falou, vai embora, né? Você vai estar com aquilo ali há muito tempo. Até essa é uma pegada pra gente falar um pouquinho. Toda cidade tem que ter sua história. Né? A gente estava conversando antes de bater o papo aqui sobre os famosos, né, tombamentos, né, a criar a história da cidade. A gente vê Curitiba tentando resgatar o centro de Curitiba, né, que é lindo de morrer. Quem vai, por exemplo, assim, você quer ver um passeio incrível, cara, é você descer à noite no Santos Dumont, lá no Rio, e pegar, em vez de você ir pelo aterro, você vai por dentro, para ir para Copacabana, alguma coisa assim. Você passa ali, está tudo iluminado à noite no Rio. É a coisa mais linda do mundo, né? É um dos primeiros, né, palácios que a gente teve no Brasil. É uma arquitetura bem pesada ali, mas assim, está tudo iluminado. Você passa por dentro ali, em direção a Copacabana, ao Leme lá, e é lindo de morrer, né? E Curitiba é uma cidade também que já tem uma certa idade, e a gente vê essa grande briga do mercado imobiliário, né? Por um lado, as pessoas que gostam de história, que curtem a cidade, cuidando um pouco disso aí, né? Tentando fazer as famosas UIPs, né? Que não sei se todo mundo sabe, que é a unidade de conservação aí, e tentando preservar isso aí. E do outro lado, o mercado imobiliário, que ele acaba travando. E aí discutir, você curte esse assunto, né, Rodolfo? É um assunto interessante, né? Teve até na família isso, né? É um assunto super interessante, é um assunto super polêmico, mas super interessante. Eu acho que nunca pode ter um cabo de guerra entre o proprietário da casa, o mercado imobiliário e a prefeitura, essa tríade, assim, no sentido de que vai ter uma pessoa querendo comprar aquele bem tombado, vai ter a prefeitura querendo preservar e vai ter aquela pessoa querendo vender e rentabilizar isso de alguma forma. Para mim, a cidade que melhor lida com isso hoje é Nova York, com a venda e a compra do Air Rights, que a gente tem um pouco disso em Curitiba, que é o potencial construtivo, mais 2, a gente tem a CEPAX também, né? É uma maneira interessante. Porque o bem tombado ele não pode virar uma coisa que ninguém queira. Aquilo tem que ter um valor. Travou, então, né? vamos supor, eu tenho uma casa que foi tombada por X motivo. Muito bem, então eu posso vender todo aquele potencial construtivo para alguém. Em Nova York funciona assim. Você tem ele está no caderno histórico de Nova York. Você pode vender aquilo para unidades. Tem um mapa, né? Um mapa de cadastro na cidade. Então você pode vender aquilo para as pessoas que estão na tua neighborhood, que queiram construir e tenham a potencialidade, falta potencial, querem construir mais andares. Isso seria genial se acontecesse aqui em Curitiba. Vamos supor, o cara é dono do Palacete do Batel. Aquilo tem um potencial construtivo gigantesco, porque o terreno é enorme, tanto o Palacete quanto o castelo. Atrás do castelo fizeram o dock, atrás do Palacete ainda não fizeram nada. E se eu pudesse trocar toda essa venda de potencial construtivo para um prédio Nova Visconde Guarapuava, ficar com ao invés de 25, 50. Que não aflige em nada, não tem problema nenhum, porque está dentro de um setor trinário da cidade, que é o setor estrutural, e não teria problema nenhum, porque o estrutural já não tem uma limitação de altura, só tem a questão do H/6. Então, essa venda de potencial do bem tombado faz com que a cidade respeite a sua história e perdure. E senão a pessoa ela tem simplesmente um pepino na mão. E o proprietário iria cuidar melhor ainda do bem. Com certeza. Né? Assim, quanto mais você cuidar do teu bem, quanto mais for histórico, abrir para o público, alguma coisa assim, né? Para você ter acesso àquilo ali, melhor, pô. Você tinha comentado, isso aconteceu na minha família, com a casa do meu avô, era a casa do meu tataravô, uma das casas mais antigas da cidade, ali na João Goberto, chamava Mansão das Rosas. É uma casa, hoje teria talvez 150 anos de idade. O que aconteceu com a casa? Ela estava com a fundação muito fragilizada, porque a prefeitura transformou um bulevar, que era o Boulevard 2 de Julho, na Avenida João Goberto, onde passa o Expresso, na década de 70. Aquilo fragilizou a fundação da casa. Na época, o meu avô tentou vender a casa para o governo estadual para ser a residência oficial do governador. Por inúmeros motivos, acabou não indo para frente. O que aconteceu com a casa? A casa foi demolida, mas se a gente tivesse uma preservação mais forte, leis mais interessantes, a casa estaria lá. Puxa, uma das casas mais antigas do Paraná, com valor histórico, o Comendador Fontana, estaria lá. Não está. Porque a gente não tinha isso na década de 70. Esses instrumentos são instrumentos civis que a gente tem de legislação que podem fortalecer, né, a preservação.
A questão do bem tombado é uma coisa assim que vai muito além disso, porque se a gente for ver, de nada adianta tombar um bem e a gente não pensar no entorno, na paisagem em volta. O que vai acontecendo? Citando alguns exemplos, que se você tem um palacete, constrói um prédio gigante atrás, você acabou com aquilo. Ou constrói em cima. A gente tem um exemplo em São Paulo, da Casa Bandeirista. Sim. Foi a primeira casa ali no Itaim, onde é o Facebook, o escritório do Facebook na Faria Lima. Colocaram aquele prédio. Fizeram o pátio Malzone em cima. E colocaram um espelho para refletir a casa. Aquilo ali é uma tragédia arquitetônica para quem trabalha com preservação. Porque, poxa, você tem que dar um respiro para o bem tombado. Você não pode fazer uma coisa em cima, porque senão aquilo... Ou pior ainda, o falso histórico. Você tem o bem tombado e constrói um prédio parecido com ele atrás. Não, isso E na Vila do Batel a gente é... tem um exemplo disso, onde era a churrascaria Cruzeiro. Tem 2 casas tombadas ali e uma incorporadora fez um falso histórico atrás. Não vamos mencionar para não criar caos aqui. Mas é assim, é de um mau gosto. É no número 1550, mas não Não, mas eu não estou falando o nome do prédio, estou falando o endereço. Mas olha que legal, né? Me jogou no ônibus aqui. A gente tá brincando com isso, mas assim, olha o que aconteceu lá, até nesse endereço. Eu me lembro daquilo lá com o Palumbo também, cara. Isso não é da minha época. Nossa, Palumbo! Caramba! Cara, essa foi do fundo do baú. Essa foi, né? Lá tinha a melhor casa de chá de Curitiba. Nossa. Cara, todo mundo... Pô, assim, ó, sextas-feiras, final de semana, faziam filas para as pessoas lá. Era fantástico. E a casa era linda de morrer mesmo. Mas tem uma coisa bacana que aconteceu lá, né? Lá nesse lugar, acabou vindo para ali um dos principais restaurantes de Curitiba. Né? Então, a gente tem aí, na verdade, uma preservação, queira ou não queira, de um momento ali, de uma das casas que sobraram, de um restaurante que... Puxa, uma das O maiores... restaurante é num falso histórico. Não é numa casa original. É num galpão decorado com gesso. Exatamente. Então, assim, não é o que eu prezo como boa arquitetura. Sinceramente, eu acreditava que existiam outros locais para esse restaurante estar. Não vamos... Eu acho que isso é muito controverso, a gente falar desse assunto. Não dá nada. Aqui nós estamos abertos para falar. Fica tranquilo. Aquilo não é nada. A gente tem que... Eu acho que é isso mesmo, Rodolfo, que a gente tem que cutucar. É assim, ó. Quanto mais gente estiver pensando na cidade para isso aí, sim, né, eu acho que é legal. Vou te dar um exemplo aí, maluco, né? Os famosos anjos, né? Que todo mundo fala, os anjos do Greca. Eu acho lindo, cara. Então, assim, ó. Seria um entroncamento de ruas que não ia nada com nada. Ia ter uma pracinha, né? Como qualquer cidade, uma pracinha de nada com uma grama ali em cima. Pô, foi feito aí já na outro, né? Quando ele foi prefeito lá na frente. Teve uma controvérsia total. Hoje é lindo, uma referência. Quem não fala na cidade assim, ó? Na Praça dos Anjos. Lá no Chafariz dos Anjos. Dos Anjos. Cara, vira referência, sim, né? Eu vou falar para você assim, ó, eu moro perto da... Curitiba é uma cidade que tem muito disso. Eu moro perto da Ópera de Arame, por ali, né? E eu acho que começaram finalmente a explorar de verdade como deveria explorar aquela região, né? A Pedreira é lindo. Eu vou falar para você assim, ó, o lugar mais lindo de se assistir show, acho que no Brasil, é na Pedreira. Sem dúvida. Assistir um show na Pedreira, com a água atrás, com aquela... toda a questão de luz ali, é inesquecível, né? Só que nós temos um monte de regra, não pode aqui, não pode estar ali. E agora estão reformando inteiro ali, né? Não sei nem onde vai dar, não vi o projeto aí, não sei nem onde vai dar. Mas é muito bacana. Daí exploraram o teatro, né? Colocaram restaurante aí embaixo. É um instrumento legal, PPP. PPP. No momento que você tem um instrumento legal para ajudar a preservar tanto um ponto turístico quanto... existem tantas formas de você rentabilizar um imóvel, né? Gente, a Ópera de Arame, que passou 20 anos sem ter um restaurantinho, vive cheio o restaurante ali embaixo. Porque as pessoas descobriram Curitiba como uma capital de turismo também. Por quê? Porque a cidade preservou. As pessoas que vêm do interior, vêm de outras cidades, outros estados, elas chegam em Curitiba, eu já vi essa reação falando, meu Deus, o que são os palacetes da Avenida do Batel? Incrível. O que é o centro histórico de Curitiba? Nós olhamos com... Não, tá tudo degradado, tá tudo uma droga, tá um horror, podia estar melhor. Podia estar muito melhor, sem dúvida. Tem regiões que estão horríveis, principalmente perto dos terminais rodoviários, ali é complicado. A gente está tendo uma reforma em volta do mercado municipal, que vai ser muito benéfica para o entorno da Rua da Paz, todo aquele quadrilátero ali entre a rodoviária vai melhorar muito, né? Então, essa atual gestão, existe uma preocupação estética? Óbvio que existe. E tem que ter para a cidade continuar, pô. O prefeito populista que me disser que não faz obra no centro porque tem carência na periferia, isso é populismo puro. Tem que fazer para todos. Você tem que fazer em todos os locais. Porque
onde é que você realmente vai arrecadar IPTU para pagar as contas? É no Batel, é no Cabral, é no Você centro. tem que usar para poder E fazer... depois esse dinheiro pode ser dissolvido por todas as necessidades da cidade. Mas no momento em que você deixa cair a tua menina dos olhos, poxa, daí você tem um problema dentro da cidade. Nós temos um Largo da Ordem lindo. Sim. Né? Nossa, Aquela uma noite região é linda. dessas, eu tava vendo no Eu tenho a Instagram. solução para o Largo da Ordem ficar muito melhor. Ó, louco, vamos levar isso aí. Precisamos apresentar isso, então. A continuação, o Largo da Ordem, a gente tem o que a gente chama de um rasgo urbano entre o Largo da Ordem, que é o Centro Histórico São Francisco, e o Centro Antigo. Sim. É entre a Catedral, é a Travessa Nestor de Tá. Castro, a Exatamente. continuação da Barão Tá. do Cerro Azul. Isso foi campanha do Ratinho Júnior na época porque ele foi para prefeito. Ele não entrou para prefeito, entrou para governador, então não está na alçada dele. Mas na campanha dele existia esse projeto que eu acho que é a solução para lá, para esse rasgo urbano, para esse problema de permeabilidade e segurança. É fazer a Nestor de Castro e todo aquele terminal de ônibus para baixo e você junta tudo aquilo num calçadão. Aqui, todo onde você tem os painéis do Poti, Sim. você faz um calçadão. Meu Deus, você que juntou os lindo. dois centros da cidade. Ah, que legal. Viu? Porque ninguém merece passar por baixo daquele Exato. túnel. É perigoso, Pelo amor de Deus, é né? fedido, é tudo de ruim. Né? Então, assim, certas coisas... É acupuntura urbana isso, gente. É um trecho de 300 metros. E A você cidade tem dinheiro pra isso. Você tem desde ali, ó, desde o museu, né? Daí isso aí que você está falando. E vai subindo até chegar no Lago de São Francisco, né? Sim. Que é uma região lindíssima, Linda, né? Aliás, linda. quem nunca foi, eu recomendo. Domingão, fazer a feirinha, bacana. né? Foi o tema É do meu bacana. TCC, Ah, quando que eu me legal. formei, foi nessa região. Foi nessa região. Porque eu já queria entrar nessa questão de... Eu nunca trabalhei com isso, não é o foco do meu escritório, mas é um assunto que eu amo, que eu acho super interessante, que é toda essa parte de história e bem tombado, e você preservar uma cidade no seu tabuleiro original. Ali na Praça João Cândido, onde tem o Dursk, o Madeiro, o Sim. Museu Paranaense, o Belvedere, tem um terreno baldio. Naquele terreno, que foi uma balada, acho que na Foi uma década... balada. Foi uma balada, na época do meu Na irmão mais esquina, velho. né? que Eu acho na esquina. Opa, Olha. opa. Aí E é um começamos a terreno- falar já do nosso lembramos. assunto. É um terreno enorme. E a prefeitura me veio com uma coisa, se é pra gente ser, como é que é, falar assim as coisas, fizeram o que eles chamaram de estacionamento inteligente. Primeiro que para mim o estacionamento nunca vai ser inteligente. É. Você fazer um estacionamento com vaga de estar ali só porque... Não, gente, isso não é... De inteligente não tem nada, foram feitos 2, um atrás do Botânico e um naquele terreno. Já viram que nem deu certo, já foi para trás, mas foi dinheiro colocado para fazer aquilo. O meu projeto ali era para fazer uma série para a Orquestra Sinfônica do Paraná, foi o TCC do meu TCC de formação, e trazendo uma arquitetura paranista, porque o movimento paranista, ele não morreu com 100 anos atrás, quando tchau, João Cândido, não, ele existe, a gente pode ter uma arquitetura nossa paranista. Fiz o projeto da Orquestra Sinfônica, por quê? Eu toco piano. Você sabia que a Orquestra Sinfônica não tem onde ensaiar? Porque o Guaíra... Embaixo do Guaíra. mas aí ele só tem domingo. Só domingo. É só domingo de manhã. Tem amigo Ninguém que... quer assistir orquestra ninguém. no domingo de manhã. A mesma coisa o balé, porque o Guaíra ele se rentabiliza com outras coisas hoje em dia. Então, o nosso balé do Estado, a nossa orquestra do Estado ficou relegada aos domingos de manhã. Isso culturalmente é muito ruim. É muito bom. Péssimo, então, né? todo o planejamento de fazer uma orquestra lá tinha essa justificativa histórica, ser dentro do centro histórico, trazer algo de novo para a cidade, porque a gente precisa desses grandes empreendimentos, no sentido de construir um teatro, uma orquestra, um museu, porque ele tem o poder de mudança do teu entorno, né? O que era 25 anos atrás, o Centro Cívico sem o Museu Oscar Niemeyer, quando era uma escola primária? Totalmente. Nossa, ali realmente... Nada. Ali era Não era nada, nada. absolutamente nada. Era um terreno baldio. No momento em que você fez um museu e aquilo entrou pro gosto da cidade, pro turista, pro Pro curitibano... turista, pro curitibano, O pra... mercado imobiliário pra foi para lá, eventos. continua indo O para mercado lá, imobiliário tá valorizou, fortíssimo super ali. forte. valorizou lá. tudo. A região do entorno. AU, Total. aquela ruazinha lateral tá com 3 prédios em construção, né? Muda tudo. Na verdade, se você fizer um projeto que você invista em cultura ou que pegue... Muda toda a região, muda o entorno. E, ao mesmo tempo, esse projeto ele tem que ser assertivo, porque ele tem que estar de acordo com a situação do terreno. Então, de nada adianta eu posar uma nave espacial no meio de um terreno e ele não conversar com o entorno, né? Porque daí você fazer um não link tem... com olhos que na você rua. tem. Sim. Rodolfo, gostei da tua ideia. Até que você... Eu pareço meu ogro assim, mas você não tem ideia. Eu já toquei violino na minha vida. E na Orquestra Sinfônica do Paraná. Sério? Não, imagina, verdade. a Orquestra Sinfônica Paranaense É a primeira do Brasil. é a primeira do Brasil. O balé do Teatro Guaíra. Então, eu acho que você tocou em assuntos muito relevantes, Sim. né? Que a gente realmente precisa olhar isso com mais
empatia e mais... Olhar para a cidade no futuro, e no não na fama futuro. da década de 90 e 80, do que a gente já fez. Não, e Tem preservação coisas novas para também serem disso, feitas. porque é muito bacana, né? Sim. É bacana, assim, às vezes algumas iniciativas. Esse ano aí tem um concerto no Ópera de Arame ali, que está trazendo de novo uma moçada para ver uma coisa que o pessoal não vai mais, que é a parte aí clássica, né? Você viu aquele Candlelight. Eu fui assistir os 3. Cara, eu assisti, cara, assim, ó. É sensacional, muito né? legal. Maravilhoso. Meus filhos são rock, adoro rock e tal. E eu falei assim, cara, vamos lá assistir, né? Os clássicos do rock. Não, pai, pô, eu falei, não, eu toquei violino, eu quero que vocês escutem. Você foi isso ver aí. o Vivaldi, as 4 estações? Cara, eu fui. Incrível, é de entrar na alma. É emocionante. Um dia eu fui ver o Vivaldi, no outro dia eu fui ver o Bohemian Rhapsody, que daí era o tributo ao Queen. Nossa, sensacional também. Eu vi os clássicos do rock. Foram legais também. Muito... E assim, ó, é uma experiência nova. Eles ficaram de olho, né? Falei assim, eu tenho... Pô, que legal, né? Daí eu falei assim, então agora a próxima eu levar vocês para assistir um balé, né? Uma ópera. Pô, pai, não pega pesado. Eu falei assim, pega, cara, não é legal. Agora tem o Quebra-Nozes. O Quebra-Nozes é um dos poucos que a orquestra consegue colocar no calendário de fim de semana à noite, porque dá Natal e as pessoas têm um pouco mais de interesse. Eu não sei se esse ano vai ser o Quebra-Nozes, mas normalmente é o Quebra-Nozes, que daí tem o balé com a orquestra sinfônica. É bacana. Esse é legal, hein? Esse eu vou já até marcar aqui, porque eu também. Isso o é muito legal. O calendário de Natal de Curitiba é muito bacana. É lindo. O fato da cidade ter Natal começa... se a gente for ver todo o lado histórico, por que Curitiba tem um Natal tão forte? Vem por causa da imigração, porque a gente tem a imigração polonesa, alemã e alemã e italiana aqui. Né? Então, são povos que prezam muito a comemoração do Natal e que está intrínseco dentro da cidade. E trazer isso... Você viu que foi feita uma propaganda do Natal de Curitiba na Times Square? Eu não vi. Venha visitar Curitiba, visite Curitiba. Foram um inserto de alguns dias que a prefeitura fez para gerar uma notoriedade internacional no nosso Natal. Porque quem que imagina que tem Natal no Brasil? Nenhum estrangeiro. Você precisa colocar isso lá fora para as pessoas entenderem. Você mostra todas as nossas ações de Natal e como são interessantes. Porque isso gera muito dinheiro para a cidade. Com certeza. Isso gira o comércio. Aquela pracinha da Osório que fica um mês inteiro vendendo produto de Natal, gente. Aquilo ali... É você dar chance para uma pessoa montar uma barraquinha e ganhar um dinheirão no final do ano. Não, e é uma época maravilhosa, né? Você vê a roda gigante, onde eles colocam em lugares diferentes. também. O grandes carrossel, empresas com patrocínio. As empresas estão investindo nisso. Isso que é legal. E a prefeitura também. Condor. O Grupo Servop também ali na frente, eu gosto da Harley. Na frente ali também tem colocado ali, que tá lindo. O Condor tem feito um trabalho maravilhoso nisso aí. Eu acho que o Condor no passeio público com o carrossel. Isso, o carrossel que é incrível, cara. Eu acho que assim, ó, o Barigui, que é a nossa praia, né? Aquela famosa, né, grande lá, árvore que vai ter, sempre vai ter. Eu acho que... Eu vindo para cá, passei por um caminhão da prefeitura que estava indo montar alguma árvore em algum lugar. Que legal. São várias árvores enormes que a gente tem, né? Eu acho super bacana. Eu amo o Natal, né? Se a gente for falar só de Natal, a gente vai falar mais uma hora só do Natal. A gente fica mais de uma hora no Natal. Mas eu acho que Curitiba tem sido assim, ó, Natal... assim, você que não gosta de carnaval, venha para cá, a gente dá risada, né? Mas venha para cá olhar o que nós temos, né? Eu vou te falar, assim, os shows, cara, eu tenho conversado com o pessoal do mercado do showbiz aí, cada show que é feito em Curitiba, há 10 anos atrás, a gente não via shows em Curitiba. Não, né? Ela e daí entrou no calendário. Entrou no calendário. Uma certa relevância não tinha mesmo. Agora teve Red Hot, que nunca tinha vindo. Eu fui. Eu também fui, maravilhoso. Então, assim, ó, e tá entrando. E quando você coloca um show desse, eu falei com o pessoal ali, hotelaria dispara, alimentação dispara. Isso é muito legal para nossa cidade. É uma situação que a nossa cidade não tinha no passado e está sendo criado. Isso é legal, isso é muito bacana. Porque é um posicionamento de relevância, não só Curitiba como uma pequena província ao lado de São Paulo, mas como uma capital muito forte no sul do país, com uma boa gestão, né? Espero que essa gestão seja levada e melhore cada vez mais. Cada vez mais, né? Porque a gente tem uma força muito grande e que nunca foi explorada. O curitibano sempre foi muito tímido. Aliás, eu acho que nós temos sorte com relação à gestão, viu? Acho que Curitiba é uma cidade que, esqueça a polarização de política aqui, mas assim, a gente tem tido bons governantes, assim. Gosto ou não gosto, né? De um, mas do a sorte vem da escolha do povo. Escolha, isso, exato. tá? É a escolha, John. Agora, sobre esse negócio, eu tenho um dos que eu acho um dos cartões postais mais lindos de Curitiba. Eu passo todo dia em frente. Que é ali no Tingui, a igreja polonesa ali.
Ucraniana. Ucraniana. Oh, meu Deus, Ucraniana. travou aqui. Ucraniana. Feita Cara- sem nenhum parafuso e prego. Cara, aquela é Ah, incrível. ela é inteira de Isso madeira pra mim encaixe. é novidade. Ela é inteira de madeira encaixada, ela veio É isso desmontada mesmo. da Europa. Ela, apesar de não ser uma igreja antiga, ela tem uma técnica construtiva Que é totalmente antiga diferente. e é totalmente de encaixe. Então você não tem um parafuso ou um prego dentro daquela estrutura inteira. Né? Que espetáculo. Arquitetura, Denise, gente. Você passe tem que... a noite, é que ela fica isolada lá. Aham. Mas assim, ó, você passa a noite, tá toda iluminada. Quando você cruza ali por dentro ali do Partingui, de repente abre um clarão, ela toda iluminada no meio da mata. Olha, Não, uma noite dessas eu olhando o Instagram, enfim, e entrei, né, nos reels que aparecem, uma foto aérea de um drone, na verdade era um passeio, né, de um drone em plena Rua 15 à noite. que legal. Eu vi esse vídeo. Muito lindo, Eu eu vi esse fiquei vídeo. É lindo, lindo. impressionada. Aí você fala, nossa, a cidade é linda, pô. Eu fiquei impressionada, eu falei, meu Deus, como é linda a E Rua você sabe 15. como que é tão linda? Você sabe, bom, com certeza porque é da época de vocês. Quando o Lerner fechou e mandou as criancinhas desenhar na calçada, você sabe Exatamente. dessa história? Eu sei, sim, senhor. Mas pode contar que eu acho bem interessante. A cidade precisava de uma grande avenida de pedestres comercial e ainda a Rua 15 sempre teve esse caráter, mas não era um bulevar, então a gente tinha a passagem do carro. E da noite para o dia, o Jaime Lerner, quando era prefeito da cidade, naquela época as coisas eram um pouco menos burocráticas para Menos serem resolvidas, Dá uma talvez. canetada, né? Colocou todos os bloqueios, aqui não passa carro, mas os carros querendo passar, bom, tudo bem. Chamaram todas as escolas da cidade para as crianças fazerem um tapete pintado, assim ninguém passa mesmo. Então teve uma estratégia psicológica e social atrás de conseguir convencer as pessoas de como aquilo ia ser proveitoso para a cidade. E importante, né? Então a gente tem um eixo incrível, que você pega a Rua 15, o passeio público, você falou de noite, esses dias eu passei em frente ao passeio público à noite. Espetacular. Está Tá lindo. maravilhoso. O passeio Espetacular. público tá lindo. Esse é outro lugar da cidade que a cidade realmente tem que investir para voltar a ser o que era lá no passado. Eu vou falar para você assim, ó, 1970. o mercado imobiliário também tem que ajudar. Se começarem a entorno lançar, do passeio se começarem a público. lançar prédios aí de alto Tem padrão um naquela região, potencial é incrível, cara. fantástico. Quem é que não quer morar em frente ao nosso Central Park curitibano, se você tiver segurança, obviamente, né? Mas você tem todo um paredão de prédios, alguns terrenos não explorados ali em volta, principalmente pro lado do Círculo Militar. Exatamente. Exato. Aquilo ali tem potencial construtivo, se eu não me engano, ali deve ser ZR2 ou ZR3. Do lado do Círculo Militar, eu acho que dá Do 6 lado andares. do ciclo, eu acho que vai para 6 andares, e quando 6 você mais está do 2. outro lado aqui, ele é estrutural. Ali é estrutural. Ali, É. ali já entra no centro. Então você tem um potencial não tocado ainda. Um Que é potencial incrível, construtivo cara. ali. Imagine você Porque o parque está cada morar vez de mais. frente pro mais- parque, eu vi uma num- foto de um apartamento à venda esses dias. A pessoa fez uma junção de 3, ficou com um apartamento grande ali, de uns 300 metros quadrados, estava à venda. Eu fiquei apaixonado, porque eu falei, gente, o que é essa vista? Né? A E gente olha, não- Eu tenho uma curiosidade histórica. O passeio público foi fundado pelo meu tataravô. Sério? Foi pelo Comendador Olha, Fontana. cara. Ele morava na frente, no Boulevard 2 de Sim. Julho, na Mansão das Rosas, que está bem na esquina. E ele doou uma parte do terreno para a prefeitura e ele trouxe uma técnica de saneamento do Rio de Janeiro, que foi feito no Jardim Botânico, para fazer a Mansão das Rosas, porque ali era tudo alagado por causa Sim. do Rio Belém. Do Rio. Então, toda uma região de alagado. Ele usou essa técnica para construir a casa dele, que é a história de Curitiba. A casa foi um presente para a esposa dele, a Maria Dolores de Leão. Então, a casa foi inteira tapumada. No dia do casamento, ele abriu e fez a festa de casamento lá. Meu Deus, que Olha história legal, Rodolfo, linda. que legal, cara. E o resto do terreno que ficava do outro lado da rua, o Paraná ainda era província. Então era o nosso presidente da província, o Alfredo Toné, a rua. A rua né? Toné. Alfredo Escarrangoli Toné. Ele chegou para o Comendador Fontana e falou: me ensine a fazer isso, porque você tem uma técnica que a prefeitura ainda não tem de lidar com banhado. Então ele fez toda a intervenção do passeio público, uma parte do terreno foi doado por ele, e assim nasceu o primeiro parque da cidade. E ele foi o presidente, como é que se fala? Ad eterno, até Honorário. ele morrer, Sim, até ele- honorário, ele que cuidou do passeio público até o falecimento dele, porque ele tratava aquilo como quintal de casa, e foi um presente para a cidade. E tá aí a preocupação com a cidade, que eu digo que ela tem que estar intrínseca na pessoa. Eu acho que no momento em que você tem um sucesso, que esse sucesso ele veio por causa de Curitiba, ou você tem que dar em troca, né? Eu acho que é elementar uma pessoa que chega num patamar social, ela conseguir dar isso em troca, ela É muito poder legal. fazer essa doação, porque isso não é só para eternidade, pro teu nome ficar lá escrito na Registrado. pedra. É pra sempre. Não é isso. Isso aí é o presente que você dá para a comunidade. E eu vejo que isso falta um pouco na educação brasileira, de que as pessoas elas estão muito mais preocupadas em talvez fugir do Brasil do que tentar melhorar aqui.
normal, né? E gente com muito poder de bala mesmo, assim, eu digo... Gente, Antonina, vamos pegar um patrono para Antonina. Maravilhoso. Vamos pegar alguém que tenha uma conexão com Antonina, que goste de lá, ou de Morretes, que tem conexões familiares com Morretes, que possa transformar o centro histórico de Morretes e Antonina em realmente um polo turístico, né? Quando eu estava fazendo a minha pós, que era Patrimônio, Arquitetura, Restauro e Cultura, na UTFPR, nós fomos para Antonina fazer um levantamento da cidade e eu olhei e falei, gente, que pena o que fizeram aqui, porque gastaram dinheiro, fizeram, mas é tão... falta. Precisava de mais, precisava de uma preocupação um pouco mais estética. Porque de nada se adianta fazer uma praça de concreto que ninguém vai utilizar. Sim. Você precisa ter aquilo, um Tem que levar apelo a pessoa estético. pra lá, né? É o apelo estético. Né? O Sim, apelo o estético apelo tem que estar estético. dentro do projeto de interiores, até a gente foi para uma escala enorme, né? Que é a cidade, mas é que eu adoro falar da cidade. Mas, Rodolfo, tá sendo um barato, porque assim, ó, o que você aí tá demonstrando que a gente começou a falar. Você é um estudioso, né? Não, e as histórias que ele traz de Curitiba é uma aula sobre legal, né? Curitiba. Melhor, Né? melhor que ele só o Greco. Só o Greca. Sabe onde A nasceu gente todo mundo. Eu tô impressionada assim sobre, né, as histórias que você traz de Curitiba. Eu tô impressionada, é muito, muito bacana. Não, eu sou um apaixonado pela nossa cidade. Acho que Curitiba é tudo e um pouco mais do que pode ser de melhor, assim. Ela tem um potencial para a gente extrair mais a cidade, para ela ser melhor. Toda cidade grande tem problema urbano. Poxa, normal, segurança, óbvio, né? Gente, Segurança, isso né? faz parte do processo. Mas não é só, não estou falando só do Brasil. Qualquer cidade grande vai vir com o lado B da coisa que tem que ser resolvido socialmente também. Agora fiquei curioso. Você gosta de projetos atemporais, vindo para a questão mais moderna, mas tem alguém que foi tua inspiração? Algum arquiteto que foi tua inspiração, que continua sendo tua inspiração ou não? Tem. Aí que é aquela hora que a gente quer saber, né, de inspiração. É um arquiteto alemão que foi radicado nos Estados Unidos. Ele chama Mies van der Rohe. Talvez seja o pai da arquitetura contemporânea, da arquitetura moderna. Existem dois vieses, né? O brutalismo, que seria o Le Corbusier e o Niemeyer, que não é o que eu aprecio, e o traço extremamente fino e de bom gosto e minimalista do Mies van der Rohe. O Mies van der Rohe ele teve uma formação clássica e começou a fazer cabanas e palacetes na Alemanha. Por causa do nazismo, ele era diretor de uma escola super de vanguarda, chamava Bauhaus. Ele foi para os Estados Unidos, radicou nos Estados Unidos, em Chicago. Eu fui estudar em Chicago durante 2 meses para ver a obra dele. Conhecer todos os prédios, todas as casas. Ele fez um campus universitário para entender como que esse cara conseguiu extrair todo o fundamento da arquitetura clássica, grego e romana, para uma casa de vidro. Proporção. Regra do quadrado de ouro, trabalhar totalmente com aquilo que... A arquitetura clássica ela te traz a proporção. Você tem uma repetição dos parâmetros numa fachada. O frontão ele é relativo à espessura da coluna. Por isso que uma van é tão horrível, porque ela não tem proporção. Não tem proporção nenhuma, exatamente. Mas ela é feita para chamar atenção. Isso a gente Isso é legal. Big Market Architecture, a gente tinha nos Estados Unidos, não é Bed Bath & Beyond, era uma outra loja que ela ficou famosa por fazer as fachadas extremamente loucas e que é para chamar atenção, porque você precisa passar aquela pessoa que está passando na rua, numa autoestrada, ela tem que chamar atenção. Então a van, existe uma psicologia por trás da fachada da van também. A famosa... Isso, exatamente. Mas, voltando, o Mies van der Rohe, essa inspiração porque ele trabalhou de forma contemporânea e muito elegante, de saber misturar um mármore italiano numa casa super contemporânea. A gente tem... e saber usar tecnologia. Ele fez em 29 uma casa em Breno, chama Tugendhat House. 1929, 100 anos atrás. A casa tinha todo um sistema de roldana e janela que descia para o subsolo, você apertava um botão. Ô, louco! Sério? Que ele desenhou. 1929. Que ele desenhou. Que ele desenhou a roldana. Então tem um lado do arquiteto ser curioso. Você tem que pôr em prática e ir atrás daquilo e falar, não tem a solução, eu vou achar a solução. Porque ele queria que a janela ficasse um vidro inteiro, não tinha tecnologia para a época, mas quando a janela baixa, ela vira o peitoral da varanda.
E você for ver isso tem aonde hoje em dia? Em pouquíssimos lugares, talvez em alguns prédios residenciais da Inglaterra, porque é muito caro de fazer. Aí a gente está falando de 100 anos atrás, uma tecnologia... Caramba, então, esse cara, para mim, é uma super inspiração. Que loucura, muito legal. Eu peguei um trem de Chicago até Plano, em Illinois, para ver uma casa dele. Chama Farnsworth House. Ele construiu por uma física chamada Edith Farnsworth, essa casa da década de 30. Em cima da minha mesa, no meu escritório, tem um Lego dessa casa. Então assim, uma coisa que eu adoro. Exatamente. São simplesmente 2 planos completamente soltos. Ela é sobre pilotis, porque ela é uma região de alagado e banhado também. E eu peguei um trem 3 horas, andei mais 5 quilômetros, que não tinha táxi naquela cidadezinha minúscula. Eu cheguei num dia que eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Fui a pé até a casa, passei o dia inteiro na casa, porque eu falei, eu vou entender a proporção, eu quero entender tudo, eu fotografei tudo, anotei tudo. Eu acho que isso faz parte da curiosidade do arquiteto. E daí comprei o Lego na saída, o Lego da casa, que tá em cima da mesa do meu escritório. Mas virou tipo um museu dele lá? Hoje em dia, a Casa Farnsworth, ela é visitação, existe uma lojinha, e as pessoas vêm do mundo inteiro para visitar a casa, como a casa foi concebida na década de 30, mas é uma casa super contemporânea, é uma casa inteira de vidro, que hoje em dia ela serve de base para o que está sendo feito de melhor atualmente. Porque ele trouxe proporção clássica para a arquitetura moderna. E obviamente, não é me comparar, colocar dentro de um sapato tão grande, mas trazer isso para a arquitetura contemporânea, esse histórico verdadeiro, essa preocupação da arquitetura com o belo, né? Porque assim, eu acho que as pessoas estão cansadas de ver concreto armado e cinza. As cidades já são muito cinza. Acho que a gente pode inovar, não é só com biofilia, não é fazer um prédio de concreto armado e colocar planta tropical. Que vai a estética é transformar bonita, mas assim, não é só isso que uma cidade precisa, ela precisa de pluralidade. Muito legal. Daí, dona Elise? Eu tinha curiosidade de... Nossa, eu tenho aqui uma listinha, não para uma lista enorme, né? Mas o nosso tempo aí tá eu falei, eu brinquei com você, Rodolfo. Falei assim, nós vamos começar a conversar aqui. Passa muito rápido, né? Então, quase chegando uma hora de conversa e a gente não falou nem metade da lista. Eu queria falar sobre sustentabilidade, eu queria falar sobre, né, o design ecológico. E eu não sei se a gente vai ter tempo para tudo isso, né? Se você puder dar uma pinceladinha pra gente. O que mais você tem de pergunta? Nossa, muitas. A gente passaria o dia todo aqui. Deixa eu escolher uma como finalização. Cheia, vamos escolher uma para finalização. A gente pode falar sobre, né, a sua experiência com sustentabilidade e práticas de design ecológico. A gente pode falar sobre uma paixão, sobre um sonho, sobre uma aspiração. Vamos para esse lado aí, Denise. Eu gosto de... Porque ficar falando só coisa técnica aqui, o Rodolfo, depois quem quiser fala com ele direto. A gente vai vamos para uma aspiração, Vamos para aspiração. Uma aspiração, fazer um projeto do centro lá. Poder mudar a paisagem da cidade. Legal. Boa. E isso vem do micro ao macro, desde a construção de uma casa até pensar nisso na implantação da cidade. Então, esse poder mudar a paisagem da cidade no sentido de melhorar, de trazer beleza para a vida das pessoas. Porque eu acho que a gente precisa do belo. O nosso humor melhora. O nosso astral. As pessoas, quando elas estão passeando num lugar bonito... Por que você visita tais cidades? Para você ver a beleza, tanto natural quanto construtiva desse lugar. Então, poder mudar a paisagem da cidade é desde poder pegar um casarão da Comendador Araújo e fazer uma intervenção arquitetônica, construir hoje em dia a nossa arquitetura é escondida, porque são as casas de condomínio. Sim. Mas se a gente for ver as casas modernas do Los Angeles, do Seminário, do Batel, lá em cima no Alto da 15, no Jardim Social, elas podiam ser vistas pela cidade por qualquer um. Hoje os arquitetos a gente constrói e fica escondido. Porque você constrói dentro de um apartamento, faz um apartamento maravilhoso, ok, você vê o prédio. Mas você constrói uma casa linda, incrível, e existem inúmeras casas que são uma barbaridade de lindas em Curitiba e que você não sabe que existem porque elas estão dentro de muro. Então, esse poder mudar a paisagem da cidade, obviamente, seria poder ter uma arquitetura vista, né? Uma arquitetura de qualidade vista. Por que não pensar... Então, a gente tem tantos bairros em Curitiba, o Jardim Schaffer. Que é incrível. Que é incrível. E que se a gente tem segurança, a gente não precisa de muro. Quantos empreendimentos hoje estão saindo sem muro? Um monte na frente. A nova arquitetura é integrar a cidade dentro do ambiente do prédio. Olhos na rua.
um livro da Jane Jacobs, que ela fala sobre a cidade, a morte e a vida da cidade, se eu não me engano. E um dos maiores conceitos dela é sobre o olho na rua. E essa questão de segurança. Você poder... é a minha aspiração de mudar a paisagem da cidade. Começa por demolindo os muros da cidade. Mas aí a gente precisa de segurança. E daí a gente entra num problema social. Entra no problema. Mas o que vem antes? O ovo ou a galinha? Porque o muro traz insegurança. Porque o muro é um paredão em que você não vê lá fora e lá fora não vê aqui dentro. Então, se o bandido entra no teu muro e pula... Não tem ninguém, um vizinho para te socorrer. Ele vai pensar 10 vezes antes de entrar na tua casa se você tem um jardim lindo, bem cuidado, discreto. E ele falou, pô, como é que eu vou fazer agora? Porque tá todo mundo vendo que eu vou tentar entrar nessa casa. Então, são os olhos na cidade. Você ter uma cidade mais peatonal. Uma característica mais da cidade do pedestre. Né? E eu vou para Guatemala no ano que vem. Para visitar uma cidade. Não lembro o nome da cidade agora. Que é uma cidade inteira feita por um mecenas, uma pessoa muito rica que refez uma cidade com características históricas de cidades coloniais espanholas. Olha só. Tá tendo um sucesso imobiliário absurdo nessa cidade. Acho que é em Guayaquil, se eu não me engano. Não é Guayaquil. Deixando ela toda aberta. Ela tem todas as características das cidades europeias, trazidas com a tecnologia de hoje e com uma estética mais clássica. Um estouro de venda. Aqui. Que bacana. Porque você tem o que as pessoas querem. Andar na rua, se sentir seguro, não ficar dentro de um shopping com ar-condicionado, sabe? Não, e ter o belo, né? Você está passeando, você está vendo. Sentado lá de fora. Quem é que não gosta de sentar numa mesa? Gente, a gente Deus. Vai pra Europa para comer em restaurante lá de fora, não é? A gente adora isso. Óbvio. Adora ficar fora, ali nas Sentado lá de fora. Você vai para Paris, mesa dentro ou fora? Fora. Todo mundo. Não, O bacana é você ficar na calçada. Exatamente. A minha família vem de uma cidade super pequenininha no interior do Paraná. E a colonização é italiana. Então, quando você vai chegando mais perto da cidade, você vai passando por dentro de outras cidades e vendo todo mundo sentado para o lado de fora das casas, lá tomando chimarrão ou olhando, conversando, vendo a vida passar. E eu falo, nossa, que interessante, né? Então, às vezes, eu fico pensando... Que vontade de ir para minha casa que eu falo, né? Sim. A minha casa lá, da minha família, no final do ano, porque é onde a gente fica, né? Na varanda de casa, sem nada na frente, vendo o povo passar. Você falou boa disso. tarde, fulano, boa tarde, ciclano. Então, é muito bacana isso. A gente tinha uma casa de praia em Santa Catarina, num condomínio, em Itapema. E o meu pai e minha mãe perguntaram para mim, na época, eu estava entrando na faculdade, eles falaram, filho, a gente quer fazer um deck na parte da frente da casa. Daí eu falei, mas por quê? A gente quer fazer o cantinho do chimarrão. Tinham 2 bancos, a gente fez um deck, todo um paisagismo super bacana. Todos os vizinhos paravam no final da tarde para conversar, sentar no deck. Quando viu o chimarrão, virou morrito. Já tinha um sonzinho ali no final da tarde e a coisa tomava uma conta, porque estava todo mundo saindo da praia, subindo, era uma montanha, o condomínio, e nossa casa ficava na primeira rua. Então, todo mundo voltando para suas casas, parava. Para conversar. É o máximo, Porque a gente tinha o que ninguém tinha, que era um cantinho de frente para a rua. Tudo bem que é um condomínio, mas são os olhos na rua. Exato, Então, lá na minha cidade é assim, às vezes você conhece todo mundo que está passando e os horários das pessoas que estão passando é muito interessante. Sim. Minha mãe, essa é fulana, ela sai tal hora, ela vem, oi, tudo bem? Então, ali da varanda, você interage com as pessoas. Eu falo, nossa, que interessante, né? Muito bacana. Aí, às 6 horas da tarde também, você vai para a praça, o pessoal vai todo para a praça, fizeram um calçadão enorme, então levam um chimarrão para lá, levam um mojito para lá, a cerveja, enfim. Mas é um encontro muito bacana, né? Que você sai passear a pé e você vai encontrando as pessoas e interagindo e conversando. Isso traz segurança. Olha, já tem o projeto dele para finalizar. Olhos da Rua. Olhos da Rua. Vamos já criar o projeto Olhos da Rua. By Rodolfo Fontana. Legal, ó, tá vendo? A aspiração é um projeto. Já vai lá já coloca lá com o nome registrado, Olhos da Rua. Né, que você comente que surgiu essa ideia aqui no podcast da J8. É isso mesmo. Muito bom. Rodolfo, foi um prazer demais falar com você. A gente tem que fazer de novo. Falta muito tempo para colocar o que a gente quer. Você foi um barato, você é intenso mesmo, você fala com propriedade, conhece do que você está falando. Adorei ter vindo. Foi muito legal.
esse bate-papo. A gente espera que quem esteja assistindo a gente curta bastante e ligue para você, ligue para a gente falar um pouquinho mais disso. Realmente a gente curte a nossa cidade, igual você. Foi uma aula aí sobre Curitiba, né, Denise? Uma aula sobre Curitiba, sobre arquitetura. E tá aí o teu sucesso, tenha certeza, cara, né? E a gente quer te fazer um outro convite, que a gente tem encontros mensais na J8, com todos os corretores e coordenadores, gerentes. E seria um prazer ter você falando para os nossos corretores, dando uma aula sobre Curitiba, sobre toda essa tua expertise. Né? Eu não abordei nada técnico aqui, né? A gente não falou de zoneamento. Mas é isso que a gente quer. Tem coisas ainda mais técnicas, a gente quer trazer essa ideia, esse olhar teu para o corretor, para ele poder passar isso para o cliente. Sim. E a gente formar essa corrente. Exatamente. Né? Então, porque é uma corrente. Eu gosto de disseminar informação no sentido que, tipo, muitas pessoas podem levar isso adiante, claro, e se interessar e esse assunto, sabe, ficar à tona. E a gente pode começar isso pela J8, pelos corretores, pelos diretores, enfim, todos os coordenadores de lá. Eu acho que vai ser... Será um barato. Muito legal. Adorei o convite. Muito bacana. Beleza. Muito bom ter vindo aqui. Obrigado. Obrigada. Pessoal, se vocês gostaram desse papo com esse arquiteto incrível, Rodolfo Fontana, vai lá, dá o sininho lá, se inscreva no canal. Cada dia mais a gente vai fazer entrevistas mais legais aqui com gente que fala realmente a língua aí de Curitiba, com gente interessante que a gente fala aqui, que faz aí a nossa cidade ser cada dia melhor, nosso estado. E a gente vai estar trazendo, na verdade, conteúdo para vocês. Se inscrevam. Valeu!